24 e 25. Veja lá. Hebreus 10, 24 e 25. Preste atenção. Vamos recordar o que estamos fazendo aqui. Nós estamos ilustrando a quinta marca da nossa responsabilidade do serviço cristão, que é fazermos o quê? Fornecermos modelo de vida uns para os outros. Como? Exortando, consolando, admoestando, para viverdes por modo digno de Deus. Então olha o que o livro de Hebreus vai nos dizer para nos ajudar. Hebreus 11, 24 e 25. Consideremo-nos. Queria chamar a atenção dos irmãos para essa palavra por um motivo. Ela só aparece na língua original, em Hebreus, 2 vezes. Primeira, Hebreus 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai, lembra-se, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E a palavra considerar significa colocar um telescópio para uma observação detida, atenta, de pormenores. Considerai Jesus, o grande apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão. Isso é o que sustenta a nossa fé, olhando firmemente para Jesus. Agora, olha aqui, preste atenção, a mesma palavra que o Espírito Santo usou para observar detalhadamente Jesus, considerar pormenorizadamente Jesus, ele vai usar essa palavra e dizer agora, vire o seu telescópio e olhe para os irmãos. Que maravilhoso. Consideremo-nos, a mesma palavra, também uns aos outros. Não é importante, irmão? Com a mesma atenção que observamos o Senhor Jesus, precisamos observar os nossos irmãos. Para quê? Não é para sermos nem delegado e nem juiz da vida deles, mas é para exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para vivermos do modo digno de Deus. Então que equilíbrio maravilhoso. Considerai Jesus, consideremo-nos também uns aos outros. Agora, em que sentido? Vamos seguir aí. Para nos estimularmos. Outra palavra interessante, fala daquela ponta de ferrão que se usa para tocar gado. Então, quando nós vivemos a vida da igreja e temos aprendido a vivê-la no Senhor, quando temos, então qual é uma das nossas responsabilidades? Tomarmos essa ponta de ferrão, no bom sentido, é óbvio, né? O tempo todo, porque é estímulo ao amor, e nós então usarmos essa ponta de ferrão. Para o lado, para cá, na frente, até para trás, né? Para nos estimularmos uns aos outros. Dizer, irmão, não durma, irmão, não cochile, irmão, não faça concessão, irmão, preste atenção ao que o Senhor tem falado. Preste atenção nele, nos seus caminhos, na voz da igreja, no testemunho do Espírito, estimulando-nos uns aos outros, ao amor e às boas obras. Agora aqui que está a nota. Olhe para sua Bíblia, por favor, porque aqui está um entre os 318 textos do Novo Testamento que fazem alusão à vinda do Senhor Jesus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e olha como o verso termina, e tanto mais, não é menos, é mais admoestação, quanto vedes que o dia se aproxima. Que importante, irmão. Sabe o que nós vamos fazer agora aqui? Nós vamos ilustrar esse versículo com outro versículo. A palavra de Deus é preciosa, que bom. Nós podemos sair de Hebreus, ir lá para Daniel e ver de que maneira o Senhor vai nos ajudar lá em Daniel a entender Hebreus 10, 25. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 25. E aqui nós vamos terminar. Daniel 7, 25. Irmãos, esse é um capítulo que em outras instâncias já foi, inclusive, ministrado, compartilhado, estudado com os irmãos aqui, nessa conferência, inclusive, que tem como tema o anticristo. E detalhes do governo do anticristo em muitos pormenores. Então, o verso 25, que é o único que nos interessa aqui no momento, diz assim, que esse anticristo, Hebreus 7, Daniel 7, 25, ele proferirá palavras contra o Altíssimo. E agora queria que você notasse essa palavra, esse vai ser o foco, magoará. Interessante que em meio ao texto hebraico, essa é uma palavra de raiz aramaica. Se você buscar conhecer, porque ela chama atenção nesse texto, não é? A nossa tradução é uma palavra simples, magoar, uma palavra tão simples, usamos tanto essa palavra.
Então nos chama atenção por isso. O que será que o Espírito Santo quis dizer com magoar? Porque para nós é uma palavra simples, mas será então que essa é a ideia no texto original? O que é magoar os santos do Altíssimo? Então se você consultar essa palavra, veja a conclusão que você vai chegar. Importantíssima. A palavra magoar, raiz aramaica, ela fala de um sofrimento mental. Mental. Esse é importante. Não é uma palavra qualquer. Ela fala de uma agonia mental. Então nós poderíamos traduzir essa palavra por outras para nos ajudar. Desgastar. Ele irá, se referindo ao anticristo, ele irá desgastar os santos do Altíssimo. Ainda uma outra palavra adequada. Ele irá esgotar os santos do Altíssimo. Se você quiser usar mais uma palavra, ele vai consumir os santos do Altíssimo. O que nós queremos dizer com isso? O que nós queremos dizer com isso é que se nós estamos certos em que o dia do Senhor realmente se aproxima e o nosso Senhor está definitivamente às portas, então há um espírito da potestade do ar que vai de maneira muito particular, nesta era, esgotar, desgastar e consumir os santos do Altíssimo. E nós precisamos estar atentos a esse espírito. Irmãos, nós que temos vivido com a ajuda do Senhor, vida de assembleias locais, não estamos desconectados da vida da igreja, muito pelo contrário, inseridos nela e vivendo a vida da igreja, graças ao Senhor, pela essa nossa experiência comum. O que nós temos visto? Hebreus 10, 25. Irmãos que deixam de congregar. E você pergunta o motivo? Nem ele sabe. Ele está desgastado, ele está esgotado, ele está consumido, ele está fraco. Não tem motivo nenhum. Sabe qual é o motivo? O príncipe da potestade do ar. O espírito do anticristo. A artimanha maligna em esgotar, em consumir, em desgastar os santos do Altíssimo. Para que eles fiquem desencorajados, desanimados, desconfortáveis, preferindo estar em qualquer outro lugar do que junto aos irmãos, para que tudo na vida da igreja caia numa rotina inútil, vazia, sem realidade. Essa é obra-prima do inimigo de Deus. Porque se nós de alguma maneira entendermos que na igreja de Deus não há então a vitalidade do Espírito, não há um caminho real para o Espírito, o que resta das nossas vidas? Se nós não fornecermos esse caminho em nossas vidas, o que vai significar a congregação dos santos? Nada. Então, irmãos, que estejamos atentos a isso. Há algo além de nós. Há algo acima de nós que está buscando incansavelmente nos esgotar, desgastar e consumir. Porque quando fisicamente o anticristo se revelar, estejamos aqui ou não, podemos estar ou não estar, né? Então esse vai ser sua obra-prima. Ele vai magoar os santos do Altíssimo. Então que o Senhor nos ajude a discernir esse espírito nos dias em que nós temos vivido. Não há uma só assembleia em que nós não percebamos isso. Santos cansados, consumidos, esgotados, né? E que então já deixaram a sua congregação. Já pararam de fazer admoestações. Querem mais dizer, me deixa no meu canto e aguarde o assunto se resolver. Então, irmãos, que o Senhor renove em nós a responsabilidade do nosso serviço cristão de exortarmos, consolarmos e admoestarmos uns aos outros, para vivermos do modo digno de Deus. Porque esses são os dias que nós já estamos enfrentando e enfrentaremos cada vez em uma atmosfera mais intensa, até que o anticristo se revele, quando então tudo será declarado. Irmãos, o Senhor nos ajude. Não importa o estado de nossa congregação, não há congregações perfeitas. E talvez nem podemos dizer que haja congregações modelo. Todos nós temos falhas, dificuldades, algumas mais graves, outras menos graves. Algumas assembleias estão em estados piores, outras em estados melhores, mas todos estamos sendo muito afligidos, desgastados, esgotados e consumidos, porque é o espírito da era, é o espírito do anticristo, e precisamos estar atento a isso, porque ele magoará os santos do Altíssimo. O Senhor foi muito claro na sua palavra. Então que nós assumamos mais essa quinta responsabilidade. Como pai a seus filhos, exortando, consolando e admoestando, para viverdes de modo digno de Deus. E qual o resultado? Para concluirmos, já falamos. 2 versículos sobre a recompensa. Quando nosso Senhor se manifestar.
Então aqueles que padeceram sofrimentos nele e por ele, aqueles que forneceram modelos dele, aqueles que não buscaram glória de homens, aqueles que foram fiéis na sua responsabilidade em qualquer esfera, doméstica, conjugal, da igreja, da obra, então eles terão um privilégio. Eles vão tomar esses santos a eles confiados e vão apresentar como uma oferta de amor. Que coisa mais preciosa. E Paulo usa a palavra exultação. Você viu essa palavra aí? Exultação na vinda do Senhor. Haverá um senso tão profundo em nós, de que apesar do nosso serviço ter sido limitado e pequeno, ele foi agradável ao nosso Senhor. Que privilégio. Então assim Pedro também termina a epístola dele. Ele conclui aqueles 4 versos do capítulo 5 que eu citei. 1 Pedro 5:4 diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós recebereis uma imarcessível, que não fenece, que não murcha, imarcessível coroa de glória. Que privilégio, irmãos. Então não nos cansemos, irmãos, não nos cansemos, não nos deixemos esvair, esgotar. Vamos aos pés do Senhor. Os que esperam pelo Senhor, nosso querido irmão nos lembrou, renovam as suas forças. Que poder tem a vinda do nosso Senhor em renovar nossas forças, nos revigorar para Ele, porque nós não estamos aqui uns pelos outros. Nós não nos servimos porque temos piedade uns dos outros. Nós nos servimos porque nós queremos apresentar ao nosso Senhor algo que agrade seu coração e do qual nós possamos ser participantes. Pela graça do Senhor, pela fidelidade do Senhor, em todas estas esferas. Então, irmão, olhe para sua esposa de maneira diferente. Olhe para o seu marido de maneira diferente. Olhe para os seus filhos de maneira diferente. São ofertas de amor que o Senhor nos confiou para serem apresentados para Ele naquele dia. Louvado seja o seu nome. Que Ele continue falando aos nossos corações. Amanhã nós seguimos de onde paramos. Vamos orar. Senhor, entregamos mais uma vez nossas vidas a Ti e também as Tuas palavras a Ti. Continua nos explicando, nos ajudando, nos dando suporte, para que realmente nós possamos nos desincumbir desse encargo divino, santo e de tanto privilégio que o Senhor confiou às nossas vidas. Como maridos, como esposas, como pais, mães, filhos, irmãos, presbíteros, obreiros, em qualquer nível que estejamos, Senhor, da Tua obra, na Tua igreja, nas relações, em qualquer esfera da nossa responsabilidade. Nos ajuda a ser fiéis, nos ajuda a realmente nos gastarmos em prol de outras almas. E te pedimos que o Senhor renove em nós esse senso, expectativa de que nós teremos o privilégio de apresentar isso como uma oferta de amor ao Senhor. E sermos por Ti mesmo galardoados, recompensados. Bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Teu Senhor. Senhor, nós confiamos que o Senhor mesmo continuará falando aos nossos corações. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém.